Você está ouvindo o podcast Variável Omitida. 2001, o Quarterly Journal of Economics, uma das revistas mais prestigiosas da economia mundial, publica um dos estudos mais explosivos da década. Estavam testando uma hipótese que quase ninguém tinha coragem de enunciar em voz alta. A legalização do aborto nos anos 70 explica a queda da criminalidade americana nos anos 90? E o raciocínio é desconfortável já na largada. Nova York legalizou o aborto em 1970, 3 anos antes da Suprema Corte estender ao país inteiro. Avança 18, 20 anos. Exatamente quando as coortes nascidas depois da legalização chegam à idade de pico no crime, os Estados Unidos vivem a queda de homicídios mais acentuada desde o fim da lei seca. E a queda começa primeiro nos estados que legalizaram o aborto primeiro. A estimativa dos autores, a legalização do aborto poderia responder por até metade da queda do crime. E todo mundo odiou esse estudo. A direita leu como propaganda do aborto. O estudo parecia dizer que a legalização teve efeitos benéficos. A esquerda notou que o mecanismo passa pelas gestações interrompidas de mulheres pobres, e aquilo cheirava a eugenia. E os autores passaram anos repetindo a mesma frase. O estudo diz o que aconteceu, ele não diz o que fazer. E é isso que eu quero congelar. Porque tem uma frase que vai e volta no debate econômico e de políticas públicas brasileiro. Contra fatos não há argumentos. Pois bem, suponha um fato provado, inteiro, sem margem para dúvida. O aborto legal reduziu o crime. O que muda no debate sobre aborto? Pois é, eu, quando dava aula de economia e ética, eu costumava perguntar para os alunos o que um estudo como esse mudaria na opinião, por exemplo, de um conservador como o Papa Bento XVI. Não muda nada. Quem é contra pode aceitar o fato inteiro e responder. Então a queda do crime foi comprada ao preço de assassinar bebês. E quem é a favor pode aceitar o fato inteiro e responder. O direito das mulheres nunca dependeu de estatística criminal. Não existe caminho lógico do isso aconteceu para o isso deve ser feito. Contra fatos não há argumentos. Eis um fato. E ele não venceu argumento nenhum. Isso é o valor esperando do outro lado do fato, ou até ignorando o fato por completo. E a pergunta de hoje mora exatamente aí. O que separa uma análise séria de um panfleto com regressões dentro? Adianto que nada é a resposta errada. O difícil do episódio vai ser dizer o porquê. Olá, ouvintes! Estamos aqui no podcast Variável Omitida. Eu sou o Marco Cavalieri, economista, doutor em economia e estou acompanhado aqui da Lisandra. Olá, meu nome é Lisandra, sou economista, mestre em políticas públicas e agora estou fazendo meu doutorado em economia. Lisandra, o tema de hoje é sobre neutralidade científica, poderíamos dizer, né? Neutralidade na ciência, neutralidade, objetividade, às vezes podemos chamar assim, né? Objetividade no estudo da economia. Dá para você explicar um pouco mais sobre esse assunto? O que a gente quer estudar e dizer e falar e conversar sobre isso? Pois é, Marco, você vê que na economia, eu acho que talvez em muitas áreas, né? Mas existe essa sensação de que quando a gente está falando de uma pessoa técnica, de uma pessoa científica, de um profissional, enfim, ele não é dotado de nenhum tipo de opinião, ele não é dotado de... não tem o seu pano de fundo, né? Ele está ali apenas como técnico. E isso dá, muitas vezes, aquela maquiagem de que não tem uma pessoa ali dentro, que é apenas uma visão técnica. E aí o nosso episódio é sobre isso, né? A minha provocação, até quando eu até te mandei uma mensagem, falei, vamos fazer um episódio sobre neutralidade? É porque a minha percepção, a minha sensação, né, minha percepção, assim, quando eu vejo, é que eu penso que não há possibilidade da gente separar a pessoa na sua história, na sua vida, da pessoa profissional, né? A gente carrega nossos valores, pelo menos a minha percepção, né? A gente carrega os nossos valores, a gente carrega a nossa visão de mundo, né? E aí no momento que a gente olha o mundo, a gente olha a ciência, a gente olha a economia, a gente tá com aquele óculos, o óculos daquela pessoa, é o óculos da Lisandra, é o óculos do Marco, e ninguém consegue colocar o óculos de outra pessoa, né? Então essa é uma questão. Aí, assim, é uma questão de opinião? Ou será que é uma questão de neutralidade? Até que ponto a gente consegue separar o que somos nós, né, o que somos os indivíduos, cada pessoa, e é da ciência, né, da economia, ou dos trabalhos de maneira geral, né? Tem um autor que eu gosto muito, e acho que o nome dele se pronuncia, a gente sempre se atrapalha nos nomes, né, que nomes geralmente alemães, do leste da Europa. Isso. Wilhelm Dilthey, tá? O Wilhelm Dilthey é um filósofo famoso, para quem é da filosofia, com certeza conhece esse nome.
ele estudava, ele queria ser uma espécie do Kant das ciências humanas, tá? Que ele chamava na época de ciências do espírito. E ele dizia, se eu não me engano, a metáfora que ele tinha era mais ou menos assim, né? Que não tinha como a pessoa olhar para o mundo de fora do castelo das suas próprias convicções. E essas convicções são convicções formadas exatamente como você disse, pela história de vida da pessoa, pelo que ela passou, às vezes, como ela foi criada. Né? Tem um psicólogo, professor de psicologia e ciência política norte-americano, George Lakoff, né, que ele tem um estudo que relaciona, né, quais são as características da criação que tem uma pessoa que levam ela a ser conservadora e que levam ela a ser mais progressista. Né? Então, a história de vida importa muito. Né? E você estar dotado disso que é visão de mundo, né? Talvez a gente pode usar isso de forma mais generalizada do que ideologia, né? Mas visão de mundo, que era o termo que o Dilthey utilizava. Na verdade, essa visão de mundo ela vai estar carregada para tudo, porque é o modo como eu vejo que o mundo deve ser organizado, que eu acho que as coisas devem funcionar de uma determinada maneira, com uma determinada ordem. Né? Então, eu acho esse tema fantástico. Né? Eu que dei aula de metodologia da economia durante muito tempo, eu adoro esse tema. Pois é, né? E se a gente for pensar, se a gente for olhar assim para dentro da teoria econômica mesmo, né? A gente vê que existe assim, lá no começo, quando a gente está bem no começo da graduação, quando a gente está no começo do estudo da economia, a primeira coisa que a gente vai olhar, quem são os indivíduos, né? Tipo, quem é a pessoa, quem é o agente econômico? E aí muito estudo, né? Aí tem muito estudo, tem muita produção, tem muitos autores sobre os agentes econômicos eles sabem as decisões que eles estão tomando, eles têm todas as informações. E aí ali já é o primeiro encontro, né, do estudante de economia com toda a complexidade, né, da economia, todo vai e vem da economia. Em nenhum momento a gente, pelo menos nessa parte inicial ali do estudo da economia, em nenhum momento a gente para observar isso que você falou agora, né, de quem é a pessoa, né, que os agentes, eles têm seus próprios valores, eles têm suas narrativas, eles têm suas histórias, Não, a gente fala das preferências, tudo bem, mas as preferências a gente olha muito por uma ideia, uma visão mais de mercado, assim, né? Mas quem são Claro. aquelas pessoas? E aí quando a gente está olhando tanto para os indivíduos, para os agentes especificamente, mas quando a gente está olhando para o economista, para aquele que está produzindo a ciência, que está produzindo conteúdo, está produzindo o conhecimento, né? Ele também tem o seu lugar, né? O seu lugar de fala, que hoje em dia a gente usa muito esse termo, né? Perfeito. E como essa pessoa, esse autor, essa pessoa que vai estudar algum assunto, né? Como que ela foi construída mesmo. Eu acho legal, voltando no Dilthey, né? O Dilthey diz assim, biografias são coisas muito importantes para você entender por que determinado autor está dizendo alguma coisa. Né? Então ele valoriza a biografia, né? Ele diz, eu tenho que saber o que se passou na vida dessa pessoa, o que essa pessoa viu, como é que ela foi criada, de onde que ela veio, né? Qual é o mundo que ela viu ser construído, né? Qual é a história que ela testemunhou. Né? Mas, veja, eu acho que assim, nesse assunto tem um perigo que vem embutido assim na questão de que é a gente facilitar muito a resposta e já dizer assim, mas então tudo é ideologia, todos os estudos são ideologias, na verdade a economia é uma coleção de bobagem dita por pessoas que querem provar os seus pontos e enfim, né? Então você vai para um niilismo total, assim, né? Um ceticismo total, então economia não serve para nada, né? E eu acho importante separar isso, porque, veja, tem muita coisa na realidade, na política pública, nas políticas públicas, né? no governo, que vieram da ciência econômica, né? E funcionam na realidade, né? Dá um exemplo aqui, sistema de metas de inflação. Você pode ser contra, você pode achar que a meta não devia ser tão baixa quanto você pode ter a opinião que o modelo deveria ser revisto, mas afinal, se você vai subir juro, em geral você vai combater a inflação. Né? Então, claro, existem outros vários aspectos nessa relação de inflação e juros. Mas, enfim, né? Subir juros combate a inflação. E isso vem da teoria econômica, né? Então, assim, o que é fato, o que é argumento, o que é opinião, o que é o argumento informado só para opinião? Eu acho que tem
sutilezas, né, nisso tudo que são que precisam ser levadas em consideração. Não dá para tomar uma posição fácil. Lógico, né? Do outro lado, tem a posição fácil que é assim, contra fatos não há argumentos. E o que sai da ciência é fato, né? É incontestável. Né? Não tem nenhuma... É objetividade total, né? Enfim, a gente tem que fugir das respostas fáceis, eu acho. Sim, e eu também fico pensando que a gente realmente tem uma dualidade aí, né? Então, se de um lado não dá Hã? para a gente olhar para a economia, ou para qualquer ciência, né? Ou para qualquer área, na Aham. verdade, né? Com essa, não, é tudo opinião, então não serve para nada. Não dá para a gente olhar dessa maneira, né? Porque é claro que existe muito estudo, existe muita técnica, existem muitas formas, né? As coisas não são assim também. Mas, por Aham. outro lado, também. Na verdade, vejo mais como um convite para o respeito, sabe? Mais do que necessariamente um convite Sim, para, então não presta para nada. É um convite para o respeito no sentido de, não, aquela pessoa que está falando ali, ela tem os seus valores, né? Ela tem suas prioridades, ela tem a sua claro. maneira de enxergar o mundo e tudo mais, né? Eu acho que isso influencia bastante. E uma coisa até que eu ia trazer aqui para a gente é a questão da informação, né? Que você mesmo acabou de falar, né? Você vai falar de taxa de juros, você está falando de inflação. E você vê que essa é uma informação também, né? E é quando a gente tá olhando assim para Claro. essa questão das informações, o que faz uma pessoa ter um posicionamento, além dos seus próprios valores, né? Da sua própria história. Mas assim, o que faz ela concordar em aumentar a taxa de juros, ou, sei lá, ela falar, não, beleza, eu sei que a gente está falando de taxa de juros e inflação porque as coisas se encontram. Mas existem linhas que vão falar, por exemplo, que a taxa de juros não vai ajudar a reduzir a inflação, que ela vai Claro. prejudicar uma série de outros sistemas, enfim. Então, assim, o que faz a pessoa olhar para aquele fato e pensar, não, é isso, ou olhar e falar, não, é aquilo, né? Aham. Então, aí a gente pode olhar assim, não, é informação, é porque a pessoa não sabe que poderia ser isso ou poderia ser aquilo. Mas às vezes Aham. também não é nem a falta da informação, né? Mas sim a Aham. forma como a própria pessoa digere aquela informação. E aí eu tava pensando, né? Eu tava lendo uns artigos esses dias, lendo alguns textos e tal, e eu vi que o Simon trabalha muito isso, né? Ele trabalha muito essa questão da própria informação, assim. Então, até O as Herbert nossas Simon. limitações mesmo. Isso, até as nossas limitações, exatamente. Até as nossas limitações mesmo em relação a como que a gente interpreta, né, as informações, a Uhum. limitação, às vezes, que as pessoas têm. Então, às vezes, falta informação, pode faltar, mas às vezes pode não ser falta da informação, e sim a forma como a gente trabalha as informações, né? E até onde a gente está satisfeito nas informações, a gente precisa de mais ou a gente já está satisfeito? A gente já é suficiente porque a gente já chegou na decisão que a gente queria ter, que gerou algum Perfeito, conforto, até um conforto retórico, talvez, né? Assim, é mais perfeito. confortável na taxa de juros de inflação. É mais confortável a gente fazer um imenso debate sobre como talvez a taxa de juros não vai ajudar a controlar a inflação, trabalhar com Uhum. todas as linhas teóricas, ou será que é mais fácil a gente já abraçar que resolve mesmo e pronto, já chama uma solução que é suficientemente ótima nesse momento? Não é uma solução ótima, né? Mas um Sim, argumento sim. confortável nesse momento para a gente seguir, né? Claro, como você lê as coisas, né? E você menciona uma questão que eu gosto, né? E que eu escrevi o primeiro artigo que eu escrevi e consegui publicar quando eu estava no comecinho do doutorado, né? Eu uso um conceito que vem do filósofo da ciência, o Karl Popper, né? Que ele divide o estudo da ciência entre contexto da descoberta e contexto da justificação. Né? Com o contexto da descoberta, ele está querendo dizer assim, né? Como é que o cientista tem aquela ideia inicial? Como é que ele. A coisa do eureka do Arquimedes, né? Como é que pula na cabeça do cientista uma hipótese? Como é que aquilo sai do nada, né? Como é que ele tira da cartola uma ideia para resolver um problema, por exemplo, né? E o contexto da justificação depois que a teoria está sendo desenvolvida, né? Então lá, pega a teoria física newtoniana, né? Aí você vai justificar se aquilo é boa ciência, se aquilo não é boa ciência, se aquilo tem mais objetividade, se tem menos objetividade. O que o Karl Popper diz? O Karl Popper diz assim, o contexto da descoberta é muito difícil de estudar. Né? Então, quando você falou assim, né, como é que o cara escolhe, né, pertencer a uma das escolas da macroeconomia, né? Ou seja mais heterodoxo, ser mais mainstream, achar que combate a inflação, porque teve esse debate, né, durante
boa parte do debate brasileiro, né? Assim, se você acabar com a inflação, você resolve o país, né? Os monetaristas, né, eles iam nessa linha. Eugênio Já Goudin era mais pensou ou que menos nessa bom? linha. É isso. Eugênio Goudin, né? O Sim. patrono dos liberais brasileiros lá dos anos 50, né, 60, ele ia nessa linha, tem que resolver a inflação. Depois, os outros problemas vão meio que ser solucionados assim, na esteira disso. Né? E do outro lado tinha os estruturalistas. Né? Então, como é que o cara escolhe isso? Né? Eu gosto dessa ideia do Dilthey. Você tem que olhar para a história de vida da pessoa, né? Para a formação. Eu já fiz alguns estudos com colegas da ciência política, por exemplo, que a gente tentava ver quem que foi o orientador de doutorado de determinado pesquisador. A gente estava pesquisando diretores do Banco Central, né? Qual que foi a tese de doutorado que a pessoa fez, qual foi a escola que ela estudou. Isso importa, né? A gente está falando aqui dos juros, das metas de inflação. Isso importa para como a pessoa vai ver o funcionamento desse sistema, né? Mas assim, evoluindo um pouco no assunto, né? Já que a gente não pode simplificar as coisas, eu acho que tem um mandamento de honestidade, de respeito, como você falou de respeito, né? De respeito ao leitor, de respeito ao público, que eu acho que é procurar ser objetivo. Né? Se você, ao fazer um estudo, vamos pensar aqui principalmente um estudo empírico, vai usar econometria, vai usar métodos quantitativos para resolver alguma coisa, para responder uma questão de política pública, né? Como a gente disse lá na introdução, por exemplo, se você pagar por sangue, você aumenta o estoque de sangue no banco de sangue. Então, eu vou fazer uma pesquisa empírica. Pode ser que quando você faça a tua pesquisa, quando você mergulhe nos dados e dali tire uma conclusão, a conclusão seja o contrário do que você achava. Ou às vezes, o que é pior, né? Pode ser ao contrário do que você acha que deve ser, né? A coisa do deve ser. O contra o deve ser. Eu acho que a gente tem que segurar esse ímpeto. Não é fácil, tá? Mas eu acho que isso é um mandamento essencial de respeito à produção da ciência mesmo, né? Então eu vou tentar segurar o máximo possível esse ímpeto. Eu posso rodar meus dados de novo, eu posso adicionar outras variáveis no meu estudo para ver se é aquilo mesmo. Mas uma vez que você chega no resultado, né? Eu acho que tem essa honestidade de levar em consideração de que a tua cabeça, né, o castelo das tuas convicções, como diria o Dilthey, né? Ele pode ruir, né? Então, nem sempre o teu castelo de convicções pode estar certo de acordo com os dados. Sim, com certeza. E a gente entra aqui naquela questão da própria interpretação, né? Então, assim, às vezes, quando você está produzindo a ciência, qualquer área da ciência que seja, né? Às vezes você pensa assim, não, eu tenho certeza que eu vou encontrar uma resposta tal. E você pesquisa aquela resposta, você vai afinco para achar aquela resposta, você olha dado, tinha uma professora que falava assim, vocês não podem torturar dado, tá? Ela falava, não torturem os dados, não façam isso com eles. Mas assim, a gente tenta ao máximo chegar naquela resposta que a nossa intuição diz que é. E às vezes acontece de você olhar o teu resultado e falar, não deu, não foi possível, não consegui chegar onde eu queria. E aí eu acho que entra nessa, né? Entra no respeito, entra na humildade de você aceitar que não deu, não foi dessa vez. Talvez nunca dê, né? Não sei, mas dessa vez não foi o caminho. Mas a gente também entra na questão de que, às vezes, os mesmos dados, as mesmas informações, podem gerar interpretações diferentes, né? Então, claro. E acredito que a gente até estava comentando que tem alguns estudos que vão nesse sentido, né? De que diferentes dados, os mesmos dados, em diferentes públicos, em diferentes grupos, em diferentes visões de mundo, podem trazer respostas diferentes, né? Inclusive para uma mesma pergunta, né? Inclusive para uma mesma pergunta. E aí, então, Lisandra, eu vou começar a citar os artigos aqui, né? Que você sabe que eu gosto de trazer os artigos. Então, tem um artigo bem novo, 2024, tá? De dois autores, o George Borges e o Nate Bresnau, tá? Que eles vão fazer eu achei muito legal o que eles fizeram, tá? Eles pegam um estudo de 2014 que procurou medir o seguinte, porque tem uma teoria sobre coesão social e apoio ao estado do bem-estar social que diz mais ou menos o seguinte, se não me engano, o autor dessa teoria, ou quem trouxe essa teoria à tona, é o Alberto Alesina, um famoso macroeconomista. Então, a teoria diz mais ou menos o seguinte, quanto maior a parcela de imigrantes, e imigrantes de primeira geração numa população,
menor coesão social você vai ter naquela sociedade. Se você tem menor coesão social naquela sociedade, você tem menos apoio a políticas de bem-estar social e a políticas públicas redistributivas, né? No sentido assim, sendo bem simples, a pessoa pensa o seguinte: eu não vou pagar imposto para o sujeito que veio do país tal, do país X, do país Y, do país Z, para ele se beneficiar, né? Então eu não quero estado de bem-estar social, quero que diminua o estado de bem-estar social. Se você olhar para a Europa, né, os Estados Unidos basicamente não tem estado de bem-estar social, né, mas se olhar para a Europa, essa é uma questão que está na cabeça das pessoas, né, assim, desse conservadorismo europeu, italiano, né, conservadorismo que cresceu recentemente lá na Alemanha, por exemplo, né, essa coisa nacionalista. E aí o que esses autores, né, o George Borges e o Nate Bresnell vão fazer? Eles pegam os mesmos dados de um estudo que fez, que procurou calcular o seguinte, justamente, se eu tenho mais gente imigrante num país, o apoio ao estado do bem-estar social diminui. Eles pegam os mesmos dados, separam economistas em, se não me engano, 71 equipes, tá? E distribuem os mesmos dados e pedem para eles responderem empiricamente, usando econometria, essa mesma resposta. Né, comprovar, né, se aquele artigo de 2014 estava certo ou estava errado. Tá? Só que antes eles fazem o seguinte: eles pegam essas 71 equipes e perguntam para elas, para as pessoas da equipe, né, se eles são mais pró-imigração ou se eles são contra a imigração. Tá? E aí, o que eles querem? Depois que o pessoal trouxer os resultados, eles querem ver se os resultados se coadunam com a ideologia das pessoas. E assim, não é surpresa nenhuma, né? A gente já pode imaginar que as equipes que tendem a ser equipes formadas por pessoas mais contra a imigração chegam ao resultado da teoria da coesão social, né? Ou seja, se eu tenho mais imigrantes no país, diminui o apoio ao estado de bem-estar social e a políticas redistributivas. Enquanto as equipes formadas principalmente por economistas pró-imigração chegam à resposta contrária. Então, assim, não é nem a questão da magnitude do número, é a questão a gente diz assim, econometria, a questão do sinal, né? Se é negativo ou positivo. Ou seja, mais imigrante diminui o apoio, é um resultado negativo, mais imigrante aumenta o apoio, é um resultado positivo. E o que eles constatam é, realmente, as equipes, elas chegam aos resultados que se coadunam com as suas ideologias, suas visões de mundo sobre a imigração. Né? Enfim, o artigo está, claro, com todas as limitações que todo artigo tem, meio que provando que, apesar de você usar um instrumento objetivo, porque, pelo menos eu penso assim, né? Estatística, matemática, uma fórmula matemática, ela não tem ideologia embutida nela, né? Mas o modo como você usa pode te dar resultados diferentes, justamente como os autores mostram nesse artigo que nós vamos colocar aqui na descrição do episódio e no vídeo. Sabe o que eu lembrei? Daquele autor, o Schiller, que ele fala das narrativas, né? Das narrativas econômicas. Robert né? Schiller. Isso. E ele fala que muito antes, né? Ele diz assim que as pessoas já separam antes, né? Os fatos, as histórias, as narrativas, que para elas são importantes. Na verdade, inclusive, ele chega a citar que as narrativas, as histórias, de maneira geral, elas estão na sociedade desde sempre, né? Que elas sempre estiveram, que é uma forma a forma como as pessoas se organizam, né? A forma como a sociedade se organiza, né? Em torno de narrativas, em torno de histórias, e que isso organiza muito o norte da pessoa, né? Então, no momento da dúvida, no momento de se isso é bom ou isso é ruim, o que eu faço agora, como a sociedade deve se organizar, como eu devo me organizar, no momento que a pessoa encara essas dúvidas, ela recorre a narrativas, né? Então, sejam histórias, efetivamente histórias que ela já viveu, que ela já buscou, que ela ouviu, que ela leu, seja narrativas sociais, socialmente construídas, enfim, ela recorre, né, a isso. E é até interessante que a pesquisa tenha, que esse artigo trouxe, né, justamente, que as pesquisas, os dados, as análises que fizeram, confirmavam as intuições que as pessoas tinham, as opiniões, né, a narrativa que a pessoa tinha, porque parece até que isso confirma o Schiller, e o Schiller também não trabalhou com dado, né, que lá no começo a gente estava falando disso, ele estava trazendo outra maneira de a gente olhar, né,
E ele fala Perfeito. disso, que as narrativas, elas funcionam como se fossem scripts, né? Então as pessoas Aham. recorrem a interpretações, elas, mesmo em situações novas, elas recorrem a interpretações, então elas já têm pontos de referência e aquilo molda a forma como ela espera encontrar os resultados, as expectativas que ela tem do mundo, né? Sim, E confirma, sim. inclusive, e esse artigo ele encontra muito bem essa questão, né? É. Não, e tem mais, Lisandra. Essa coisa que o Schiller fala das narrativas já virou uma área científica. Eu já fiz um curso na Escola Nacional de Administração Pública sobre storytelling com dados, né? Então, como você Que montar uma legal. história, né? Sei lá, você é um consultor, né? O teu chefe pede lá para você dar opinião sobre alguma coisa. Não é só levar o dado bruto, né? Você leva junto, fatalmente, você sempre vai levar junto na tua interpretação. Você vai construir uma narrativa. Então, existe uma série de técnicas para chamar atenção para um dado em vez do outro, para montar uma historinha da onde que começa, aonde que chega, que é isso, é estudado principalmente pelos colegas da administração, né, e da psicologia também, né? Storytelling com dados, né? Como contar histórias usando os dados. E, claro, de novo, né, fazendo os alertas, né? A gente não pode cair no perigo da solução fácil, dizer, ah, sim, então inventaram uma ciência para ensinar o cientista a mentir, né? Ou, a gente pensando no artigo que eu acabei de falar, né, do Borges e do Bresnal, que as equipes que pegaram aqueles dados do artigo de 2014, elas deram um jeito de mentir, de falsificar os dados, de fazer alguma tortura nos dados que é uma tortura desonesta, tá? E aí os autores, o Borges e o Bresnal, eles vão mais longe, né? Eles, não, mas então, como que o pessoal chega a esses resultados? Eles estão fazendo isso? Estão falsificando? Estão escondendo alguma coisa? Não. Eles vão ver que existem determinados elementos de desenho da pesquisa que você faz, tá? Que podem levar a um resultado ao outro. Um dos que fica mais patente ali é como é que você mede o apoio que as pessoas dão ao estado de bem-estar social. Você faz uma combinação de pesquisas de opinião, você pega uma pesquisa de opinião só, você pega uma dimensão, porque estado de bem-estar social tem várias coisas, tem saúde, tem escola, tem previdência. O que você leva em consideração ali? Né? O que você está efetivamente medindo como apoio ao estado de bem-estar social? E aí eles vão ver, e os desenhos, o modo como as equipes constroem, sem mentir, sem falsificar dados, né, sem desonestidade intelectual, eles montam índices diferentes de apoio ao bem-estar social que induzem o resultado numérico, estatístico, numa direção ou na outra. Tá? Incluir mais variáveis ou excluir menos variáveis, usar a equação, uma determinada forma, né, matemática da equação ou outra. Ou seja, o jeito, a técnica que está disponível, é como se você pegasse as várias ferramentas que tem na parede da oficina, né? E, claro, diferentes ferramentas, elas podem, quando você for montar o armário lá, fazer um móvel de marcenaria, esse móvel vai ser diferente dependendo da ferramenta que você utiliza. Né? Então, isso é importante. Não é desonestidade, mas é você conseguir manipular o desenho usando as técnicas, fazendo bom uso das técnicas, inclusive, né? Um uso honesto das técnicas, né? E chegar a resultados diferentes. Que coisa louca, né? Isso, porque daí assim, tá, então qual é a resposta que a ciência vai me dar? Eu vou tirar uma espécie de uma média dos estudos? Como é que eu faço? Pois é, né? Isso é curioso. Sabe que tem uma, assim, fora da ciência econômica agora, né? Tem uma fala no Batman que é sobre o vilão. Ele nunca acha que ele é o vilão, né? E o vilão, ele acha que ele tá certo. Então, assim, Claro. foram desonestos? Será? Numa dessa, ele acha que o outro foi desonesto. Como é que ele teve É, coragem de fazer aquilo, né? Então, é, assim, na verdade, a gente, no Brasil, a gente tem muito, né? A esquerda versus direita, direita versus esquerda, e as coisas são muito caricatas, assim. Então, a pessoa tem certeza que o outro lado tá errado, que ele tá com uma vontade, que ele quer roubar as coisas, o outro que não, que ele, né, tipo, são valores tão diferentes e todo mundo tem certeza que o outro lado é o vilão, mas quem realmente é o vilão a gente não sabe, porque o vilão ele nunca acha que é o vilão, né? Então, enfim, cada um tem seus valores, né?
E aí, na parte da ciência, especificamente, eu fico pensando assim, que quando a gente... Como que eu saí, né? Eu saí do meu mestrado tendo a sensação de que agora eu estava pronta para começar, entendeu? Eu assim, nossa, agora eu posso começar uma faculdade. Porque quando você... A sensação que eu tenho é que quando você descobre, assim, quando você tira a venda da ciência, você percebe que a maior beleza que tem ali é justamente você ser questionado, é justamente as novas interpretações, as novas formas de ver, né? E aí, você foi questionado. Esses dias mesmo apareceu um rapaz ali no meu Instagram falando assim, poxa, você não fica aborrecido quando aparece alguém te questionando, falando que você tá errada, falando que... De maneira nenhuma. Fica à vontade. Fica à vontade. Aqui, ó, se quiser, pode gravar um vídeo me respondendo, vou ficar mais feliz ainda, sabe? Então eu tenho a sensação de que a beleza do negócio é justamente isso, né? Você entender que as coisas podem ser vistas de uma maneira diferente e que elas vão ser produzidas de uma maneira diferente, mesmo que a partir do mesmo ponto de partida, e a beleza da ciência tá aí mesmo, né? Em construir coisas novas, né? Mas é claro, usando o método científico, também não dá pra gente inventar qualquer negócio. Lógico, né? lógico. Porque aquilo nem tudo é opinião. As coisas têm que ser construídas de uma maneira apropriada, né? Claro, claro. Tem um autor da metodologia da economia que eu gosto bastante, chamado Bruce Caldwell. Né? Se não me engano, ele é professor da Universidade de Duke. Tá? E o Bruce Caldwell escreveu um livro que eu adoro. Aliás, foi o livro que me levou, no começo da minha carreira, a pesquisar a história do pensamento econômico, né? Que se chama Beyond Positivism, né? Para além do positivismo. E a conclusão do livro, ao ele mostrar, né, que existe pluralismo em economia, pluralismo de opiniões, que economistas fatalmente vão ter opiniões diferentes, visões de mundo diferentes, e suas teorias e seus testes empíricos vão carregar essas opiniões diferentes, né? O Bruce Caldwell diz assim, né, e ele é um popperiano, né? Então ele bebe na fonte do Karl Popper. Ele diz: a ciência só vai evoluir através de uma espécie de um racionalismo crítico. Ou seja, críticas bem formuladas, que não são críticas, como a gente chama assim, ad hominem, né? Tipo, eu estou xingando o adversário, né? Ou críticas que procuram desacreditar a pessoa, sei lá, pelo veículo em que a pessoa publica ou pela universidade a qual ela é afiliada. Né? Então o Bruce Caldwell diz assim: você pegar o trabalho dos outros e criticar por dentro, né? Ele diz, né? A crítica interna, pegar as hipóteses, pegar os dados que foram utilizados, pegar a teoria que baseou aquilo, é a boa crítica e, na verdade, a ciência só cresce se for assim. Né? Ela só vai se desenvolver se for assim. Você reforça, né, ao ser obrigado a rebater a chamada crítica interna, como o Bruce Caldwell chama, você reforça o teu estudo fica mais forte, mesmo que você tenha que deixar de lado parte dele. Né? Então, isso eu acho uma coisa muito importante, porque senão, qual que é a alternativa? Né? A alternativa é isso, ou é esse ceticismo total de a ciência não responde nada, tá? Ou então é eu afirmar minha posição como uma posição de autoridade, de que eu estou certo, os outros estão errados, e ponto final. E, sinceramente, a gente vê bastante isso no debate brasileiro, né? Um tempo atrás, eu estava escutando nem vou citar o nome do economista aqui, né? Mas assim, um economista mais liberal, né? E ele estava afirmando isso. Ele assim, é porque a pessoa escreve naquele journal de economia, naquele periódico de economia, é que ela está mais certa do que o cara que estava lá no Ministério da Fazenda. O argumento dele era esse. Ah, mas essa pessoa que publica nos periódicos tais, tais e tais, essa pessoa foi o orientador de doutorado, essa pessoa foi o sujeito tal, né? E por isso ele está mais certo do que aquele cara do Ministério da Fazenda que está fazendo besteira, não sei o quê. Eu acho as duas soluções, o ceticismo total. Eu acho que até o ceticismo total é pior, né? Porque daí é você jogar fora a ciência de uma vez. Mas a outra solução também é muito ruim, né? Você estava falando do ceticismo total, jogar fora a ciência de uma vez, eu já lembrei da onda antivacina, né? Eu já lembrei, a minha cabeça já fez a conexão com a história do antivacina, e ao passo que fez conexão com a história do antivacina, eu já voltei para cá de novo e lembrei que a gente vive também de épocas, né? Então, a gente tem épocas de uma interpretação, épocas de outra interpretação. Então, tem alguns economistas e até vou trazer o porquê da questão da antivacina, né? Tem alguns economistas que eu gosto, que eu olho e falo assim, pô, que
que pessoa legal, assim, que pessoa massa. E eu não concordo com a pessoa, sabe? Ou tem alguns, assim, que eu olho e fico, Eu pô, tenho que também. legal, mas se fosse em 2026, isso aqui não ia prestar pra nada, né? Mas, assim, bem legal lá na tua época, sabe? Então, Sim. é isso, assim, é uma questão da gente respeitar o próximo, né? A gente, enfim, respeitar a ciência de maneira geral, né? E aí, o que que me fez pensar, né? Por que eu lembrei do antivacina e do Voltei? A gente tá falando do Schiller. O Schiller, ele também parte ali de uma ideia que as narrativas, elas... todas as narrativas, né? As Uhum. formas como a gente organiza os pensamentos, que as narrativas, elas funcionam, ele faz um comparativo lá que elas funcionariam como vírus, né? Tipo assim, como uma Uhum. infecção. Então, Olha. você tem uma taxa de contágio, né? E algumas narrativas podem ser mais contagiantes do que outras, mais contagiosas do Sim. que outras, né? Sim. E elas podem ter uma taxa de esquecimento maior ou Aham. menor, Aham. enfim, cada narrativa tem o seu momento, né? Aham. Então, você mesmo estava falando ali, né? Porque daí lá quando a gente está falando lá do plano cruzado, lembra lá no começo que a gente estava comentando, né? Acho que Sim, foi até sim, antes da gente sim, começar. A sim. gente tá falando na época do plano cruzado, os caras só falavam da inflação e tal. E realmente assim, é o momento da taxa de contágio, né? A taxa tá alta, a gente tá o contágio tá muito alto dessa ideia. E aí ela vai se aquecendo e ele chega até a mostrar um gráfico assim. Então, ó, aí você tem um aumento aqui na quantidade do contágio, né? A taxa de contágio tá muito alta, tá todo mundo sendo contagiado por aquela ideia, por aquela narrativa. E de Uhum, repente uhum. você tem um decréscimo, então, que seria tipo, ela tem o pico, né? Então tem um declínio, que seria uma taxa de esquecimento. E ele diz que As essas ideias têm um narrativas, ciclo elas... de vida. Isso, como se elas tivessem um ciclo de vida. Ele diz assim que um Entendi. determinado Legal. tempo se passa de tal maneira que as narrativas elas podem voltar à ativa, porque a nova Uhum. população, as novas pessoas, elas não estão vacinadas com essa ideia. Aí a gente vê que esses dias mesmo o Olha pessoal tá só. falando do voto feminino, né? Ai, porque tem que acabar com o voto feminino, não sei o quê. É a mesma coisa. Pô, lá em 1930 a gente falava isso. Aham, Aí aham, agora, 100 anos aham. depois, vem uma pessoa falar a mesma coisa, e aí ela pensa que ela está sendo muito inovadora. Ela não tá. É que ela não pegou a taxa de esquecimento, ela não pegou o pico e o declínio daquela ideia, né? Que é uma Sim, ideia ultrapassada. sim, Então, assim, sim, sim. aí o Schiller até fala isso, as ideias elas podem voltar, as narrativas, né? Ele diz as narrativas podem voltar e ela pode ter um novo pico, né? Tipo, uma nova Uhum. taxa de contágio ali, maior ou menor, dependendo Sim. do momento que aquela narrativa chega da história, né? O que veio antes, então o que veio antes? Veio antes, né, o negacionismo absoluto, né? A gente estava negando Claro. vacina, tem agora surto de sarampo, então a gente tem uma negação da ciência, negação do conhecimento, do processo político tão grande, que agora, então, essa é uma possibilidade, sabe? Então, essa é uma possibilidade da gente ter uma nova taxa de contágio, um novo momento de pico de narrativas que já caíram em desuso muito no passado, Sim. né? Porque Claro, a claro. população não está vacinada com essa ideia Interessante, que já foi interessante. Não vencida. conhecia isso. Bem Interessante, legal, interessante. ele E mostra, e ele faz uma comparação muito com essa coisa da biologia mesmo, assim, sabe? Do sim, contágio de sim. vírus. E tem uma coisa que é muito cara para esse pessoal do storytelling, né? Daí eu nem digo só storytelling com dados, mas storytelling em geral. E eu lembro de ter visto isso quando eu fiz o curso de storytelling com dados, né? É que diferentes narrativas colam de formas diferentes, com mais ou com menos força nas pessoas. Então, por exemplo, um tipo de narrativa que é um tipo de narrativa que é super é, é, a- que cola, né? Que emociona as pessoas é a chamada a tal da jornada do herói, né? E aí se a gente olhar para os filmes de Hollywood, né? Os filmes de Hollywood, eu gosto de filmes policiais, né? Então esses filmes assim, geralmente é assim, é um policial que é aquele policial que o chefe não dava muita credibilidade para ele, ou ele é meio rebelde, ele não cumpre todas as normas da investigação policial, ele tem os métodos dele, o jeito dele de achar os bandidos e de prender os bandidos, e aí ele sempre é combatido, daí geralmente nos filmes policiais tem aquele momento em que o chefe fica louco da vida com o policial herói, tira o distintivo e tira a arma, né? Clássico, assim, né? Tirar o distintivo e a arma do policial. Mas mesmo assim ele não desiste, porque ele está ali pela justiça, pela liberdade, né? Contra a criminalidade, e ele continua a investigação por si mesmo e no final acaba provando que ele que estava certo. Né? Então essa jornada do herói, né, de que é o herói desacreditado e tal, é uma das narrativas que colam. Então assim, você tem diferentes formas de contar, né,
uma mesma coisa, de apresentar uma mesma coisa com formas diferentes, de forma que a credibilidade disso, né, é diferente. E aí eu vou para um outro artigo que eu li recentemente para fazer esse episódio, e um dos autores desse artigo é o Rajun Chang, né, aquele economista coreano que trabalha, se não me engano, em Cambridge. Eu adoro ele, né? Um dos melhores livros de economia que eu já li é o livro dele chamado Chutando a Escada. Então o Rajun Chang, com o autor, eles fazem um experimento, né? Que é o seguinte: eles pegam 13 declarações de economistas, tá? 13 declarações de economistas bastante conhecidos. Não são declarações simples, eles dizem, primeiro, a gente não podia pegar uma declaração que todo mundo sabe, né? Não pode pegar o trecho do padeiro, do cervejeiro e do açougueiro do Adam Smith, não pode pegar o Não Existe Almoço Grátis do Milton Friedman, que isso aí todo mundo, a hora que olhar, né, um economista profissional vai olhar, vai saber de onde veio. Tá? Então tinha que pegar uma coisa um pouquinho mais obscura. Também não posso pegar uma coisa que é uma obviedade, né, que todo mundo concorda. Então tem que pegar uma coisa que tem uma certa complexidade. Aí eles pegam essas frases e mandam para 2.500 e não sei quantas pessoas, tá? Só que é o seguinte, eles randomizam, eles aleatorizam a autoria. Então, para algumas pessoas, eles mandam a autoria real da frase, da proposição. Para algumas pessoas, eles pegam e trocam a ideologia. Então, por exemplo, um dos pares é Smith-Marx. Tá? Então, eles pegam uma frase do Smith. Para algumas pessoas, eles passam a frase dizendo, é do Adam Smith, está no livro tal. Para outras pessoas, eles passam a mesma frase e dizem, é do Karl Marx, está no livro tal. E para outras pessoas, eles passam a mesma frase sem autoria nenhuma. Tá? Então eles usam pares como Smith, Marx, mas eles usam pares mais atuais, como por exemplo pegam um cara mais mainstream como Danny Roderick, tá? E se eu não me engano fazem par do Danny Roderick com Anwar Sheikh, que é um marxista, né? Um economista marxista. Então eles fazem uma coisa assim de um economista mais famoso, dessas universidades mais famosas, né? O que a gente chama em economia de mainstream, e colocam do outro lado um não mainstream, tá? Um cara que tem, né, teria menos credibilidade assim na academia como um todo, né? E para a surpresa de 0 pessoas, pelo menos nesse podcast, né, o que eles encontram? Eles encontram que a concordância com a frase aumenta quando ela é atribuída a um cara do mainstream, mesmo que ela não seja do cara do mainstream, tá? E ela diminui quando você atribui para alguém que não é do mainstream, e diminui mais ainda quando ela não tem autoria, tá? Ou seja, o que eles estão querendo mostrar, né? A pessoa... E aí, assim, a tese deles é mais sofisticada do que, pura ideologia, os economistas são todos uns babaca que acreditam em qualquer coisa desde que seja dito pela pessoa certa e tal, né? Claro, a concordância diminui um pouquinho, né? Não é que as pessoas passam a ser guiadas só pelo nome que está lá, né? Então, a concordância diminui um pouquinho. O que há, né? Eles dizem, a tese mais sofisticada, eles vão dizer assim, quando o dito, a proposição, tem uma certa complexidade, uma certa ambiguidade, que você não consegue concordar imediatamente ou discordar imediatamente dela, o nome que está lá é uma sinalização. Você... e aí, assim, involuntariamente, um processo que o teu cérebro usa como uma heurística de facilitação, né? Você involuntariamente usa o nome que está lá como uma pista de se aquilo é uma declaração verdadeira ou não, né? Então, o cara lá que é o mais liberal, o cara vai ver Marx, não, isso aqui não é daquelas outras bobagens que o Marx falou, né? Aí você vai ver, na realidade, foi o Smith que falou isso, né? Então, assim, lógico, né? Não, a leitura não é só por aí, né? Não é só nome, mas diminui um pouquinho, se não me engano, diminui a concordância com a frase, diminui cerca de 8 ou 10% quando você atribui a um cara que não é do mainstream, e diminui um pouco mais quando você não atribui a ninguém. E aí eu vou te dar um dado interessante para você comentar, que é o seguinte, nas mulheres, a concordância e a discordância depende menos do nome do que para os homens. Olha que louco, né? Daí para comentar. Né? Ou não, né? Ou não é louco, né? Ou já é esperado. Tu vai dizer que não, pode ser que a gente já tenha pago um custo tão alto para chegar até aqui, que aqui a gente... Para chegar até aqui, a gente tem que confiar muito no nosso taco, então... Perfeito. Uma dessa.
né? Seria de certa forma, uma demonstração, né, de que as mulheres têm uma tendência a olhar a proposição pelo valor que ela tem em si, né? Ou seja, o sinal ali do nome da pessoa. Ah, isso aqui foi o Danny Roderick que disse, isso aqui foi o Paul Krugman que disse. Isso importa menos do que o conteúdo, né, que é o que deveria importar, né? Que é o conteúdo da frase. Lógico, né? O Raju Chang e o coautor dele, antes eles fazem uma pesquisa e perguntam, né? Ah, você concorda que ao julgar uma proposição econômica ela deve ser julgada apenas pelo valor que ela traz, valor de verdade ou de falsidade que ela traz dentro dela? 82% diz que sim. O que me surpreende, né? Porque aí você se tem 82%, né? Tem 18% que eu fico pensando assim, tá, mas essa pessoa ela tá pensando que tem que ser julgada pelo quê? Pelo nome, pela beleza da Boa frase, pela pergunta. época que ela foi dita? Eu fiquei me questionando isso e o Ótima artigo não pergunta. responde. Mas assim, o que eles estão querendo dizer é assim, né? A prática de interpretar e é como você está dizendo, né? As interpretações são diferentes, né? E a prática de interpretar uma proposição econômica, ela não leva em consideração só o que a maioria dos economistas e das economistas está declarando ali, que seria só o conteúdo da frase puramente. Ou seja, é meio que assim, a gente não consegue escapar da ideologia, a gente não consegue escapar da nossa subjetividade, a gente não consegue fugir, em algum lugar ela entra de novo. Né? E eu, voltando naquilo que eu tinha dito, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto e respeitar o fazer ciência de tentar diminuir isso o máximo possível. Mas tem uma hora que é uma heurística cerebral, né? Puxa, já que essa frase é difícil, eu não sei se isso é verdade ou não, mas se foi o Danny Roderick que falou, deve ser, né? Então, assim, não é uma desonestidade, mas é um shortcut mental que você utiliza involuntariamente, né, para te ajudar a interpretar aquilo que está na tua frente. Né? Pois é, agora eu fiquei pensando, será que era obrigatório responder todas as questões nessa pesquisa? Ou será que tinha a opção de você entregar em branco, lembro. né? Não lembro, não Porque lembro. numa dessas, essa é uma questão também, a pessoa fala, cara, não faço ideia. Mas se foi esse cara aqui que falou, eu acho que é bom, Isso, porque isso aqui eu confio. isso, E aí isso também isso. é a coisa sempre recai na coisa da narrativa, né? Isso é a coisa da Sim, narrativa, você confia na narrativa daquela referência. Então você pensa, bom, não tenho certeza, mas claro, essa referência é boa. Então vou claro, confiar. claro. Mas mesmo assim não nega, né, que a interpretação, né, de você olhar, falar assim, Marx falou isso aqui? Ah, então tá bom. Então eu É, topo. Ou não, é não foi isso, Marx que falou, foi Smith. Não, então não topo. Ou o contrário, isso. né? Também Ou seria se foi o uma Marx, questão. daí que eu não concordo mesmo, né? Ah, claro, e Isso. essa é uma questão que eles tratam, né? Eles dizem assim, não, mas pode ser que para algumas pessoas a frase ser dita por um marxista, por exemplo, é isso que conta como positivo e daí a pessoa vai concordar com a frase. Só que o que eles fazem? Ah, eles disseram, a gente teve cuidado de aleatorizar bastante e eles mandam para economistas brasileiros também, tá? A gente teve cuidado de aleatorizar bastante e a gente sabe que a maior parte dos economistas são economistas mainstream, né? São economistas da escola principal. Quando a gente fala mainstream, estou querendo dizer assim, a escola principal de economia, né? Então, essa concordância do marxista com a frase do Marx, né, ela já está embutida no resultado. Então, assim, com o mainstream você concorda mais, justamente porque também, né? Porque tem mais gente mainstream. Então ele diz assim: a coisa do concordar e não concordar com cada lado já está embutido no resultado, no fato de que os economistas têm uma determinada formação. Ou seja, já tem uma interpretação prévia, né? Já tem a lente já foi fabricada antes. Esses dias mesmo eu estava numa aula, perdão, eu estava numa aula e eu percebi que algumas interpretações de alguns pontos do debate, elas eram realmente diferentes. E aí, no final da aula, quando eu fui conversar com os colegas, o pessoal falando assim, cara, eu não consigo olhar para isso, para esse tema, e não pensar de tal maneira. E aí o outro falando, eu Uhum. não, eu olho e penso dessa maneira. E aí quando a gente começou a alinhar ali as nossas conversas, a gente foi percebendo que era isso, assim, era escolas de formação, né?
Então, eu, com a Universidade Federal do Paraná, eu olhava de uma determinada maneira. Minha colega, que era do Rio de Janeiro, ela olhava de outra maneira. Então, outro colega, que era de Minas, olhava de outra maneira. Então, a gente encontrou, né, justamente essas diferenças que é da nossa Sim, formação mesmo, da nossa formação perfeito. como economista, né? E tinha um outro ponto que eu gostaria de trazer também, que a gente até citei ali mais cedo, né, a coisa da direita e da esquerda no Brasil, né, e a forma como a gente interpreta tudo, enfim. A quando a gente olha pra política pública, especificamente, né, quando a gente olha pra política pública, a gente fica pensando assim, eu vejo isso, né, quando eu converso com as pessoas, quando eu tô conversando com alguém no poder público, enfim, eu percebo isso, né, ou fazendo algum trabalho, alguma pesquisa, alguma consultoria, alguma coisa, eu Uhum, percebo que existe uma interpretação popular de que a política pública, ela vem para resolver um problema público e vem trazer uma solução perfeito. para a sociedade e tudo mais. No entanto, quando a gente está olhando para a política pública, assim, aí já com um olhar mais profissional, a gente pensa assim, cara, não necessariamente, né? Porque você pode ter uma política pública que o objetivo dela jamais foi, sei lá, acabar com a fome. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, você vai ter uma concentração de renda, e daí? É um efeito colateral previsto ou não, que não faz diferença, porque quando a gente desenhou essa política pública, a gente não estava pensando nisso, a gente estava pensando em outra coisa, né? Então, daí Perfeito. também não, enfim, e aí o que eu fico olhando é que no momento que está se desenhando o desenho da política pública ou da política econômica mesmo, já Aham, vem com a interpretação anterior, né? Já vem com o olhar do qual é o real problema, né? Então, eu uhum, sempre cito a questão da previdência, porque estudei bastante, publiquei bastante sobre essa parte da previdência, né? E tá. também foi a minha dissertação do mestrado. E aí a gente olha para a previdência e pensa assim, bom, agora, nas entrevistas dos candidatos à presidência, eu vi que alguns falando assim: ah, não, o problema da Previdência é que a gente tem aqui, a população está ficando idosa, blá, 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 sempre a mesma coisa, né? A população está ficando idosa, então você vai ter uma grande massa de idosos, tananã, tananã. Tá, o problema da previdência para esse cara é esse daí. Esse é o problema da previdência. E aí, se você olhar por outras óticas, outras pessoas, outras referências, o problema da previdência é quem que vai produzir. A questão se vai ter idoso ou não, isso é óbvio. Mas assim, é quem que vai produzir o que as pessoas vão consumir, né? Então, você vai ter uma grande Uhum, massa de idosos. Aí, se eles estão recebendo 100, estão recebendo 100 mil, tanto faz, porque o ponto é qual é a produção que você está fazendo para essas pessoas conseguirem consumir, né? Usar esses valores para consumo no futuro. ou Se tem uma seja, eu tenho quantidade que fazer pequena de crescer, jovens. É, tipo, eu ó, tenho que você tem fazer que fazer crescer crescer o a quê? economia, né? Então, mas aí que tá, daí então você olha para, então qual que é a política de previdência? Aí esse cara aqui vai falar então que a gente pode privatizar. Esse cara aqui vai falar que não, a solução da previdência é a gente aumentar a quantidade de trabalhadores, ampliando, trazendo gente de fora, enfim, achar outra coisa, é investir em produção, é outra estratégia. Então, é o mesmo problema, né, o mesmo tema, previdência, com diferentes interpretações de aonde que está a problemática. E essas diferentes Aham, interpretações de onde está a problemática também gera diferentes resultados. Então, um pode jogar mais para a miséria, outro não. Né? Então, assim, até no momento que a gente está pensando na construção da política do Estado, da política pública, da política econômica, enfim, também já vem com essa interpretação, né? E aí o lado que está interpretando, ele nunca acha que ele está interpretando errado. É claro que o problema é claro, esse. Ele tem claro, certeza que o claro, problema é aquele, ele vai agir na solução daquele problema que ele acha que é, né? claro. Claro, claro. Não, muito interessante isso que você diz, assim, nós somos condicionados a determinadas interpretações. Você falou das diferentes faculdades, né, da onde que você vem, né? Era justamente isso que eu estudava com os colegas da ciência política ao tentar descobrir da onde que os diretores do Banco Central vinham, né? Na verdade, a gente estava mostrando que todos eles vinham mais ou menos dos mesmos lugares, né? Então eles iam ia ter uma concordância lá entre os diretores do Banco Central, né? E isso me remete ao filósofo da ciência, historiador da ciência que eu adoro, que é o Thomas Kuhn. Né? E aí o Thomas Kuhn vai dizer, né, que existe essa ciência normal, que é a prática diária da ciência, de pegar e se fazer perguntas e obter respostas com determinados métodos. E tem um conceito que ele coloca que eu acho muito legal, que são os chamados exemplares. Exemplares é como, né, todos os profissionais vão ter lá um manual, e esse manual de ensinar microeconomia, por exemplo, esse manual de ensinar anatomia, manual de ensinar fisiologia, manual de ensinar mecânica estática na engenharia, né? Ele vai ter questões, tá? E o que são essas questões? O Thomas Kuhn vai dizer. As questões, o laboratório, o ir no laboratório, ver o professor orientador, a professora orientadora resolver a questão, é justamente esse exemplar.
Então, o que acontece na ciência normal? Você pega os pupilos, né, os estudantes, como éramos nós uns anos atrás, e você vai treinando essas pessoas a dar a resposta de uma determinada maneira. Né? E daí as pessoas ficam condicionadas a dar uma resposta dessa determinada maneira. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar como consultor em políticas públicas, tá? Aí eu vi que isso se repete dentro do governo. Diferentes comunidades de políticas públicas veem as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, se você vai lá no pessoal, isso, exemplo, coisas que eu estava trabalhando agora, né? Se você vai trabalhar com o pessoal que trabalha com políticas públicas de criança e adolescente, eles odeiam ver a educação como formação de capital humano. Então, as teorias como do James Heckman, né, de que, poxa, se a criança tiver creche, se a criança tiver pré-escola, essa criança vai ter uma remuneração no futuro melhor, vai ter uma colocação melhor no mercado de trabalho. Nossa, quando eu falei isso pro pessoal, né, e sinceramente, assim, eu aprendi com elas isso, né? Quando eu falei essas coisas pro pessoal, o pessoal diz, Deus me livre, não, tá louco? A educação não serve para isso, né? A educação não serve para pegar uma criança, essa criança é uma maquininha que você está sofisticando essa maquininha para no futuro ela ser um agente econômico melhor lá, mesmo que isso reflita em melhor remuneração para ela, né? Por quê? Porque eles veem a infância como um valor em si. A infância, a adolescência, ela tem que ser curtida, né, pelas crianças e pelos adolescentes, naquilo que ela tem no valor lúdico dela, no brincar mesmo, no brincar sem motivação. Então, assim, não é que eu tenho que ficar dando brinquedo educacional para a criança, eu tenho que deixar a criança criar, eu tenho que deixar a criança montar a sua própria brincadeira, seu mundo de fantasia. Né? Aí você vai na comunidade de política pública da educação, né, o pessoal mais de política pública baseada em evidências da educação, aí a coisa do capital. Esses dias eu estava lendo um relatório, né, no trabalho, a primeira coisa que se fala é capital humano, né? Então, a educação como formação de capital humano, então as crianças têm que aprender e tal, porque isso vai ser melhor para o país, isso que você falou, né, vai aumentar a produtividade, e aí vai ser mais fácil pagar previdência para quem precisa receber previdência, né? Então, assim, se for o pessoal da saúde, eles vão ver de uma forma ainda diferente, né? Eles vão estar procurando as patologias típicas da infância, né? O que pode ter de formação ruim para a psicologia, para os desfechos psicológicos e comportamentais de uma criança. Cada um vai olhar de um jeito, né? E é meio inevitável isso, né? Sim, e você vê que isso acontece no mundo todo também, né? Aqui no Brasil, quando eu trabalhei, né, com a parte política pública de gênero e tudo mais, eu via que, assim, no Brasil a gente debate, por exemplo, creche e tudo mais, como uma política pública de gênero, né? Mas não é, porque só se a creche fosse para menina, mas não é o caso, né? A Claro. creche, ela é para crianças, então ela não é uma política pública de gênero, ela é outra coisa. E aí tem algumas referências que, até nesse debate da Previdência, ele falava que, na verdade, a creche, ela não seria uma forma de você fazer uma política para crianças, nem para mães. Seria uma forma de você fazer uma política para produção, porque daí você vai liberar a mãe para ela poder ir, porque ela acaba sendo a principal cuidadora, para ela poder ir trabalhar fora. E fora do Brasil, você tem referências que, na verdade, tratam a questão das creches como uma política educacional. Então, é uma questão de educação. Não é questão de quem que está cuidando, porque eles falam, já vi muitas referências assim, falando a gente tem que partir de uma desfamiliarização dessas políticas públicas voltadas para crianças. Assim. O que seria desfamiliarização? Né? A ideia de que o desenvolvimento da criança, do próprio trabalho de cuidado, da força de trabalho e tudo mais, futura, não é uma questão de obrigação da mãe ou da família especificamente, e sim uma obrigação da comunidade, da sociedade, enfim. Então eles trazem para uma outra ótica isso, né? Perfeito. Então isso também muda, né? A interpretação de prioridades e de óticas em diferentes lugares do mundo para uma mesma política, né? Então não é só dentro das áreas, né? Mas também dentro do mundo todo. Então, e ao longo do tempo, né? Porque no passado a gente falava que isso era uma política de gênero. Agora a gente não fala mais, quer dizer, algumas partes, né? Algumas referências ainda falam. Mas, Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Desse nosso podcast todo aqui, de tudo que a gente conversou, e que a gente ainda conversaria mais 2 horas, né? Porque esse é um tema que é rende muito legal.
O que que você, qual seria a sua sugestão, assim, do qual seria a nossa variável omitida desse episódio? Qual seria para você? A variável omitida. Assim, a primeira eu acho é justamente aquilo de não querer soluções fáceis, tá? De você não ser o cético completo, de que ciência econômica não serve para nada. E aí, na esteira da ciência econômica, vai a sociologia, vai a antropologia, vai a ciência política, vão todas as ciências sociais, né? Então, a ciência social é uma porcaria, não serve para nada, é tudo ideologia, tudo opinião. As pessoas vão tentar mostrar aquilo que elas já acreditam de pronto, né? Eu acho que não. Eu já tenho uma estrada nessa prática científica e já vi várias vezes colegas chegarem em resultados que eles achavam desconfortáveis e publicarem aqueles resultados, tá? E para isso eu acho que a liberdade acadêmica é essencial, né? A gente não pode, uma das discussões, a gente podia até fazer um episódio sobre isso, uma das discussões que está se tendo agora, né, quais são os limites da liberdade acadêmica, o que você pode falar, o que você não pode falar, que opinião que você pode ter, que opinião que você não pode ter. Então, para mim, é isso. Assim, a liberdade acadêmica é essencial para as pessoas, para os cientistas, né, conseguirem perguntar aquilo que tem que ser perguntado e muitas vezes darem respostas desconfortáveis. E, do outro lado, né, essa coisa de afirmar a ciência como técnica pura, ela entrega fatos, né, ela não entrega argumentos que são contaminados pela opinião das pessoas e que você tem que aceitar, ou seja, uma coisa que veio de Harvard você tem que aceitar, uma coisa que veio de Cambridge você tem que aceitar, você veio da UFRJ, vale menos do que o que veio de Harvard, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as soluções, número um, né? Cuidado com as soluções fáceis. Segundo, eu acho que tem que buscar objetividade, sim. Né? Então, assim, você se questionar se o que você está fazendo, a manipulação que você faz, um dado, a ferramenta que você escolhe, você está induzindo um resultado ou não. Tá? Então, ter essa consciência é uma questão ética. Por isso que eu acho tão importante ter curso de ética nas faculdades de economia e de ciências sociais em geral. Né? Eu gosto de dizer assim, para mim, ética, a gente tende a pensar a filosofia como uma especulação assim pura, né? Uma coisa só do pensamento. Para mim, ética talvez seja a disciplina mais prática de todas as disciplinas que tem numa universidade, porque ela diz respeito a essas decisões que a gente faz no dia a dia. Tá? Então, estudar ética é importante. E, finalmente, né, se aprofundar nesse assunto, ou seja, né, que ferramenta pode me entregar o quê? Aonde que entra um dado que pode ser torturado, como se diz em econometria, né? Ou seja, Isso. quanto mais consciente a gente está do que acontece, melhor a gente vai desempenhar um trabalho, por exemplo, de prestar uma consultoria, de dar uma opinião, de escrever um artigo, né? Então, eu resumiria nessas três coisas, assim, né? Para a gente não ficar na resposta fácil, para a gente buscar a variável omitida. Eu acho que sim, eu acho que é isso. Acho que até ia perguntar para você se acha que a gente já pode encerrar o nosso episódio, nosso Ah, segundo episódio, nossa eu terceira acho que sim. oportunidade. Isso. Então vamos encerrar o nosso episódio com esses 3 pontos, porque se deixar a gente vai longe, né? A gente não consegue parar mais, porque esse assunto com certeza rende bastante, né? Não, mas mais para frente vamos gravar outro sobre esse mesmo tema, vamos trazer algum convidado, alguma coisa assim, porque esse tema eu acho fantástico, muito legal, muito legal. Vamos, especialmente a parte da ética e da economia, cara, eu fico pensando assim que a ética, todas as áreas mesmo, né? Tipo, todas as áreas têm que Uhum, estudar sobre uhum, ética, mas quando a gente fala de economia, quando a gente está fazendo o nosso juramento, tem uma parte do juramento que a gente fala que a gente não vai usar o nosso conhecimento para enriquecimento pessoal, que a gente vai usar o nosso conhecimento para o bem da uhum, nação, para a construção do nosso povo, da nossa população e tal. E aí tá, eu fico tá. pensando que é muito curioso que a gente fala isso na hora do juramento, mas seria bacana que a Uhum, gente, desde o começo do curso, né, tivesse isso em mente, né? Não tem como a gente ser neutro, mas tem como a gente olhar qual é o nosso objetivo, né? Qual é o nosso ponto, né? Qual é o claro. nosso compromisso ético, né? O compromisso ético em relação às interpretações, ao respeito da sociedade e tal, mas também o nosso compromisso ético como profissional mesmo, né? Como pessoa que está construindo a ciência mesmo, né? Perfeito, Do que a gente está trazendo para o futuro, né? A gente reconhecer as perfeito. nossas limitações e também o que a gente está deixando.
Perfeito, perfeito. E parabéns por ter escolhido esse tema. Adorei conversar com você sobre isso. E aí eu vou agradecer, né, a nossa audiência que ficou com a gente até agora. Agradeço todo mundo aí que acompanhou o episódio, que está acompanhando o nosso podcast. E daqui a 2 semanas temos outro podcast, Variável Omitida. Até, tchau, tchau.